Nesta videoaula, eu quero expor o texto O papel das burocracias do nível da rua na implementação de políticas públicas, entre o controle e a discricionariedade. Este texto é da Gabriela Lota, que é professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. No início do texto, a autora argumenta que há ainda uma lacuna na literatura sobre o tema da implementação de políticas públicas. Há poucos trabalhos sobre esse tema, em especial no Brasil. Dito isso, ela se propõe a expor a categoria do chamado burocrata de nível de rua, principalmente uma característica desse agente público que é chamada pela literatura de discricionariedade. Então, a autora afirma que para compreender a ação efetiva do Estado é necessário entender justamente a ação e a interação realizadas por esses implementadores, ou seja, qual o papel desempenhado por aqueles burocratas que implementam as políticas públicas. Então, ao começar a discorrer sobre o burocrata de nível de rua, ela cita, faz uma referência à visão do sociólogo alemão Max Weber sobre o burocrata, em especial a visão do Max Weber que está em um famoso texto especificamente sobre a burocracia. Então, conforme a interpretação da Gabriela Lota sobre a visão de burocracia do Max Weber, ela afirma que o sociólogo alemão, que para o sociólogo alemão, o burocrata age como um fiel executor de serviços sem paixões e julgamentos. Então, no caso, como você teria um burocrata que apenas cumpriria as regras estabelecidas, não haveria, no caso da visão de burocracia do Max Weber, espaço para a chamada discricionariedade, que é o que a gente vai ver do que se trata daqui a pouco. Então, no modelo do Max Weber e também de outros autores, o burocrata responde ao político e o político, por sua vez, responde à sociedade. Então, esse seria o esquema clássico, digamos assim, sobre a relação entre burocrata, política e sociedade. Então, haveria nessa visão uma dicotomia entre burocrata e político, quer dizer, o burocrata apenas seguiria as ordens e os políticos seriam os responsáveis pela formulação das políticas públicas propriamente dito. Cada um, conforme essa visão, cumprindo o seu papel. No caso, o burocrata apenas seguiria as ordens e caberia, evidentemente, ao político a formulação, a defesa de ideias e a elaboração de políticas propriamente dito, além do controle da própria burocracia. Dando sequência, a autora afirma que a literatura passou, com o tempo, a perceber que tal dicotomia, tal separação não é assim tão clara. Então, é cada vez mais comum na literatura estudos sobre a burocratização da política e a politização da burocracia. Então, você passa a ter a noção de que a burocracia também faz política, também desenvolve projetos. Então, não haveria essa neutralidade apregoada pela burocracia, pela literatura, pela literatura clássica a respeito da burocracia. Do outro lado, você teria, como identificam alguns autores contemporâneos, uma chamada burocratização da política, quer dizer,
uma política cada vez mais influenciada, né, por decisões tomadas no âmbito da burocracia, em especial do judiciário, que é evidentemente também uma burocracia. Então, nas democracias contemporâneas, os burocratas, além de administrar, participam com os políticos do processo decisório, ou seja, eles são também policy makers, né? Eles também tomam decisões. E aí, entrando propriamente na categoria burocrata de nível da rua, que é uma categoria do cientista político americano, né? Michael Lipsky, quer dizer, o Lipsky é o criador desses funcionários. Burocrata de nível de rua são os funcionários que trabalham diretamente em contato com usuários dos serviços públicos. Exemplo, policiais, professores, profissionais da saúde, né, agentes da assistência social, enfim, uma infinidade de profissionais, técnicos agrícolas, né, todos aqueles que estão na ponta da implementação de uma política pública são burocratas de nível da rua. Né? Daí que vem o termo, são aqueles que estão em contato direto com a população, com os beneficiários, né, da política, são aqueles, portanto, que estão na linha de frente da implementação de uma política pública. Então, esses profissionais têm grande impacto na vida das pessoas, são responsáveis pela mediação das relações cotidianas entre o Estado e os cidadãos. Então, por, né, estar em contato direto com a população, é principalmente por isso, né, que eles exercem grande influência e têm um papel importante a cumprir. Só que esses profissionais, eles são pressionados institucionalmente, né? Eles têm responsabilidade, né? Eles têm que zelar pela responsabilidade, eles precisam ser efetivos na implantação da política. Então, eles, por um lado, daí que começa a complexidade, né? Eles são pressionados, né, institucionalmente pelas regras, pela política, pelas instituições propriamente dito, e também são pressionados pelos cidadãos, porque eles são cobrados, né, para que hajam com eficiência e eficácia. Então, são profissionais que estão, digamos assim, ensanduichados, né, entre o nível institucional e os cidadãos e os beneficiários da política pública. Então, eles têm que responder a esses dois planos, né, a essas duas esferas, digamos assim. Então, aqui nós estamos falando, né, da relação agora entre clientes e burocratas. Qual que é o complicador, ou um dos complicadores? Né? É que os clientes tendem, né, conforme a autora, né, ela na verdade está descrevendo a teoria, a visão do Michael Lipsky, daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo, né, na concepção do próprio Lipsky, que está sendo citado, né, trabalhado pela Gabriela Lota nesse texto. Os clientes tendem a experimentar suas necessidades individualmente, né? Então, aqui é uma parte da complexidade, quer dizer, os clientes, aqui é um nome, né, traduzido da literatura, né, de origem americana, seria, na verdade, os beneficiários, né, da política. Um beneficiário, ele não vê, né, o conjunto dos beneficiários, ele vê a sua situação particular, né, os seus problemas, né, quer dizer, a sua visão é muito caracterizada, né, por esse processo, né, de experimentar suas necessidades individualmente, né, na cabeça desse beneficiário é bem provável que ele lute ou veja ou perceba, né, os seus problemas como os mais importantes a serem solucionados pelos agentes públicos. Do outro lado, o burocrata ou os burocratas tendem a experimentar os problemas
dos clientes de forma agregada, ou seja, um policial, um professor, né, um profissional do serviço social, ele tende a ver o conjunto, né, de beneficiários daquela política, né, e não individualizar caso a caso, né? Então, essa dicotomia, digamos assim, é uma grande parte, né, da complexidade da relação, né, de beneficiários de uma política e burocratas de nível de rua. Por exemplo, um aluno gosta de ser tratado, né, de forma individual, particular, pelo professor, mas o professor não pode e não tem condição de ver exclusivamente as questões, os problemas de um determinado aluno. Ele precisa tratar com o conjunto da sala de aula, né? Enfim, então é apenas um exemplo, né, dessa complexidade da relação entre beneficiários e burocratas. O Lipsky, segundo a Gabriela Lota, ele apresenta 4 dimensões que afetam a construção social de um beneficiário, de um cliente, né? Primeiro, ou letra A, os agentes de rua distribuem benefícios e sanções, afetando o bem-estar dos clientes, né? Contribuindo para mudar e desenvolver a satisfação ou frustração desses clientes. Então, por exemplo, um profissional da saúde, né? Ele pode atender, né? Pode, entre aspas, atender, né, um usuário do sistema de saúde com muita eficiência, né, com muita cordialidade, ou, digamos assim, atrasar o atendimento, não ter a devida educação, né, com o usuário do sistema. Então, os agentes de rua, eles distribuem benefícios, né, sendo o mais solícitos possível, né, por exemplo, ou sanções, né, quer dizer, atendendo mal, dificultando, né, o atendimento, não prescrevendo, né, totalmente o serviço pelo qual ele é responsável, né? Então, essa forma de lidar, né, aí a gente já está entrando na questão da discricionalidade, com os beneficiários, né? Outro exemplo, um policial muitas vezes atende, né, o cidadão com truculência, né, sendo que ele poderia atender de uma forma muito mais educada, né, salutar, né, prestativa, enfim. Então, essa relação que o burocrata de nível de rua tem com o cidadão afeta, né, o bem-estar do próprio cidadão, do próprio beneficiário. Pode causar frustração, mas também pode, dependendo aí da forma de tratamento, satisfazer, né? Quer dizer, melhorar, né, o bem-estar, a autoestima do usuário. Isso vai depender de cada situação e de cada momento, né, e dos atores, evidentemente, envolvidos nessa relação. Mas é um tipo de complexidade que tende a aparecer. B. Os agentes de rua estruturam o contexto de interação, determinando quando, com que frequência e sob quais condições os recursos utilizados ela ocorrerá, melhor dizendo. Então, os agentes, eles estruturam, né, os recursos, né, o tempo de atendimento, né, como os recursos serão utilizados, quando serão utilizados, né? Então, os agentes de rua estruturam o contexto de interação. Eles que determinam, né, como que será essa relação. Se será uma relação utilizando todos os recursos disponíveis, ou será uma relação que vai usar menos recurso, menos tempo, etc. E tal, né? Então, eles são responsáveis por estruturar, né, a interação, o contexto, né, da relação com o cliente. Os agentes ensinam aos clientes o próprio papel do cliente, ou seja, como o beneficiário deve se portar, né, durante o atendimento, quanto tempo ele tem que esperar, né, de que forma que ele tem que se comportar,
Então, os agentes ensinam aos clientes o próprio papel, né, de beneficiário, de cliente. Os agentes induzem os benefícios psicológicos e sanções que resultam do envolvimento com a burocracia ou do acompanhamento do status do cliente. Enfim, então eles agem inclusive, né, no psicológico dos beneficiários, né? Com sanções ou com prêmios, né? Quer dizer, isso vai moldando também, né, a psique, né, a visão do próprio beneficiário, né? E aí, na sequência, né, é uma pergunta que o próprio Lipsky, evidentemente, faz, né, no seu livro, e aqui a Gabriela Lota está reproduzindo, né? Por que é importante estudar os burocratas de rua? Então, primeiro, eles são muitos e ocupam parte considerável do Estado. Então, é o grupo, né? Eles, nas suas várias categorias, formam, sem sombra de dúvidas, né, o maior grupo, né, no âmbito aí da burocracia do Estado. Então, eles são muitos e ocupam parte considerável do Estado. O Estado despende muito recurso para pagá-los, né? Então, é necessário, né, melhorar a eficiência, né, e a efetividade sempre, né, desses profissionais, porque são muito recursos, né, utilizados, né, para mantê-los. Eles têm grande influência sobre as pessoas de baixa renda, quer dizer, um agente de saúde, os policiais, os professores, né, eles estão em contato frequentemente, principalmente com as pessoas que mais necessitam, né, do serviço do Estado, que são aqueles de menor renda, né, e esses profissionais exercem muita influência, né, em relação a essas pessoas, porque fazem parte do cotidiano delas, e são cada vez mais fortalecidos pelos sindicatos, o que lhes dá grande poder de barganha. Então, esses profissionais também se organizam, né? Também se organizam em sindicatos. Como dito anteriormente, eles são muitos. Então, eles têm, né, um poder de barganha, como está dizendo aí, né, de organização bastante grande também.